Bom, seguindo aqui com o nosso curso, agora a gente vai entrar na parte de convenção, né? Vou explicar para vocês qual é a convenção Java, ou seja, quais as nomenclaturas que a gente utiliza, que a comunidade de desenvolvimento Java utiliza, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a criação de projeto. Nós trabalhamos sempre com letras minúsculas, palavras separadas por hífen ou juntas. Como assim? Exemplo, sistema, underline, vendas, ou sistema, underline, não, perdão, sistema, traço, vendas, ou sistema, vendas, né? Então, ou a gente cria um projeto dessa forma, ou a gente cria um projeto dessa forma. Pacotes totalmente minúsculos, ou seja, vou criar um pacote, usuários, cliente, produtos, módulos, controllers, service, ou um pacote, por exemplo, sistema de vendas. Como que ele ficaria? Ficaria assim, ó. Por mais que ele seja duas palavras, sistemas e vendas, tá? Mas ele ficaria tudo junto na criação de pacote. Criação de classe. Criação de classe, a gente segue um padrão que a gente chama de Pascal Case, né? Pascal é uma linguagem um pouco mais antiga, tá? E aí o Java adotou também essa nomenclatura, né? Então todas as palavras começam com letra maiúscula. Exemplo, cliente, usuário, controller, ó, pode ver que é duas palavras, então começa com letra maiúscula. Relatório, vendas, R e V maiúsculo. Então cada palavra começa com letra maiúscula. Isso para criação de classes, vai ficar mais claro a gente começar a programar. As variáveis, sistema Camel Case, né? Corcova do camelo aqui praticamente, né? Palavra minúscula, demais inicia com letra maiúscula. Então, por exemplo, ó, nome, cliente, total, vendas, né? Então, a primeira palavra, letra minúscula, segunda palavra, letra maiúscula, né? E assim segue o fluxo. Se tivesse três palavras, começa com letra maiúscula, próxima letra maiúscula também. Depois nós temos as constantes, né? O que é uma constante? Ela é a característica é parecida com a variável, só que a variável ela sofre alteração durante o processo, durante o sistema, né? Ela pode ser alterada. Já uma constante não, ela vai ficar fixa conforme vocês declararam lá no início, certo? Então, por exemplo, ó, se usa uppercase, ou seja, tudo maiúsculo, com palavras separadas por underline. Então, taxa underline de desconto, status underline ativo, URL underline API. Então, o exemplo da API, né? Uma URL. Então, a gente não quer que a URL mude. A gente pode ter mais de uma API, né? Mas a gente quer que aquela API seja constante. Então, a gente coloca ela dentro dela de uma constante que ela não vai sofrer alteração durante o processo. E aí nós temos os métodos. O método também segue o padrão Camel Case, tá? Igual nas variáveis. A única diferença é que o quê? Geralmente com verbos indicando ações. Por exemplo, calcular, buscar, atualizar. Então, ó, calcular começa com letra minúscula, próximo, total, ó, maiúsculo, tá? E ele segue com esses parênteses, né? Então, esses parênteses a gente vai ver, né? Aqui eu coloquei, né, para vocês identificar quando vai ser um método, né? Mesmo padrão da variável, só que ele tem esses parênteses no final. E a gente vai ver que depois os parênteses eles podem ou não receber dados aqui, né? Então a gente vai identificar, a gente vai estudar sobre métodos ainda nesse curso, tá? Vamos lá. O que mais que eu vou utilizar no dia a dia? Praticamente classes, variáveis e métodos, tá? A gente cria projeto praticamente uma vez, né? Ou quando está estudando, aí vocês criam mais projetos. O pacote a gente cria um pouco, mas não chega tanto que nem a variável e as classes e métodos, tá? Então, vamos ver na prática como que vai funcionar? Então, olha só. Eu abri aqui a minha IntelliJ, tá? Eu vou deixar na descrição do canal um vídeo que eu fiz já de como instalar a IntelliJ, tá? A diferença é que lá a IntelliJ Community, então tinha duas opções, eu podia baixar Ultimate e embaixo dela tinha a Community, tá? A Community era o quê? Open source, né? Então, tipo, ele era de código aberto, a comunidade faz alteração nela, enquanto a Ultimate ela é desenvolvida pela empresa, né, que produz e ela vende. Então, a licença da Ultimate tu teria que pagar, né? Então tu tem 30 dias para testar, ela tem muito mais recursos, né? Só que a gente costuma utilizar a Community. Só que agora em 2025 eles sofreram uma alteração, né? Então antes a gente tinha duas versões para baixar. A gente tinha Community e Ultimate. Agora a gente baixa a Ultimate, dentro da própria Ultimate já tem a Community, tá? Então vocês baixem lá e instalam normalmente, tá? Pra gente começar a fazer o nosso desenvolvimento. Aqui o meu, né, tem um projetinho aqui, mas o de vocês, provavelmente, se é novo, vocês vão ter esses três botões que estão aqui, vai estar aqui no meio, tá? O que eu faço? New Project, certo? Ó, escolho a opção Java. E escolho aqui, vou criar um nome pro meu, vou botar aqui, ó, lógica, traço programação, traço YouTube, tá? Vou criar o meu projeto aqui. Esse é o nome do meu projeto. Aqui, escolho IntelliJ e aqui, ó, JDK. O meu, eu já tenho baixado esse Correto 21, tá? Se vocês não tiverem nada aqui, ó, clica aqui, download JDK. Ele vai listar, né? Vocês vão colocar a versão que vocês querem aqui, né? Então, tipo, ó, eu vou escolher a minha versão que é 21. Sugiro que vocês utilizem a 21 também. Aqui, ó, Microsoft OpenJDK, que tem algumas empresas que tem né? Eu gosto de usar o da Amazon Correto aqui, ó, tá? Então eu seleciono essa, né? E aí ele vai baixar para mim. Eu não vou baixar novamente, porque já tem aqui, né? Então só selecionar aqui. Feito isso, a gente cria o projeto, né? Então, ele vai criar aqui o projeto pra gente. Ó, criou aqui no ladinho, tá? Deixa eu passar aqui. Show. Tá? Então o que ele faz aqui, né? Ó, o projeto tá aqui, tá? Isso aqui são bibliotecas, tá? Vocês não precisam mexer nisso aqui. Deixa fechadinho. Atenção, aqui sim, ó, coloquem como project, tá? Se não tiver, óbvio. Abrir aqui o projeto lógica de programação, eu tenho duas pastas. Eu tenho a pasta da IDE, né, que é da própria IntelliJ, então isso aqui você não precisa se preocupar. E essa pasta azul aqui é a raiz do nosso projeto. O Git ignora, eu vou ter esse código no Git, depois eu vou subir ele ali e disponibilizo, certo? Coloco na descrição do vídeo. Mas, a princípio, a gente não vai entrar na questão de Git, como funciona o Git, tá? Eu tenho no meu canal, como que se você sobe um projeto lá, mas a ideia aqui é a gente trabalhar em cima da lógica, tá? Quanto mínimo você se preocupar com coisas fora da lógica, para vocês focar aqui melhor. Então aqui ele já vem com uma classe, né? Uma classe main, tá? Então, ó, public class main.
tá? Vai precisar decorar isso aqui? Não necessariamente, porque a hora que a gente cria uma classe, né, o exemplo, ó, vou criar aqui uma classe, ó, ele já vem com a estrutura para mim. Depois a gente vai fazer isso na prática. E eu tenho esse método, que a gente chama de método main, que esse aqui é o método principal. Ele é que faz a gente conseguir executar, ele cria esse playzinho para que a gente consiga executar o nosso projeto, tá? Isso aqui também a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá? Então o que que eu vou fazer? Vou criar aqui, ó, src, botão direito do mouse, new, package. Vamos criar o nosso primeiro pacote, tá? Então, ó, o nosso primeiro pacote, nós vamos chamar ele de, new pacote, aqui, ó, aula, tá? Tudo minúsculo, 01, introdução. Tudo minúsculo, convenção Java. Show? Botão direito do mouse. Nesse cara aqui eu não vou criar uma classe, eu vou criar um file, tá? Eu vou chamar de introdução. Não coloquem acentos, tá? Acentos, C cedilha, na estrutura do projeto, quando a gente estiver programando, certo? Quando ele estiver dentro aqui assim, por exemplo, onde vai ser impresso pelo usuário, não tem problema. Mas a gente nunca declara com acentos ou cedilha, né? Algum caractere especiais que a gente chama, né? Então, ó, criei aqui a introdução, tá? Na introdução, eu vou colar aqui, eu tenho uma colinha aqui para mim não perder tempo digitando, tá? Mas foi o que eu passei lá no slide, tá? Então, ó, ciclo de um sistema, entrada de dados, processamento de dados, saída de dados. Etapa para o aprendizado de programação em Java. Etapa 1, lógica de programação, a qual nós estamos. Etapa 2, estrutura de dados. Etapa 3, orientação a objeto. Etapa 4, aplicação JavaFX. Etapa 5, API Spring Boot, certo? Na etapa 1, nós estamos utilizando o quê? Convenção Java, variáveis em Java, a gente vai entrar depois, entrada e saída de dados, operadores aritméticos, lógicos e relacionais, estrutura de decisões, if, else, switch case, deixa eu botar um aqui, estrutura de repetições, for, while e do while, e por último, método, tá? Então, ó, pausa o vídeo aí, para copiar isso aqui rapidinho, para deixar bonitinho aí, organizado, e vamos seguir para a próxima. Em SRC, olha só, existe uma hierarquia, tá vendo que ele tá para dentro? Ó? Eu quero criar uma pasta aqui no mesmo nível da aula 1, aqui, então, ó, botão direito, package, aula 02, que eu vou chamar de convenção. Convenção. Pronto. Dentro da aula de convenção, vou criar um novo file, que eu vou chamar de convenção. Criei. Deixa eu puxar uma colinha aqui também, tá? Vamos lá. Nome do projeto. Letra minúscula separada por traço. Lógica de programação Java. Ou tudo maiúsculo, ou tudo minúsculo, né? Também pode ser. Nome de pacote. Letra minúscula sem espaço. Aula 1, introdução. Nome de classe. Começa com letra maiúscula e segue os demais minúscula, com cada letra inicial de uma palavra em maiúsculo. Introdução. Lógica de programação. Carro. Nome de variáveis. Começa com letra minúscula e segue o padrão QEMU-Case, né? Ou seja, cada letra da próxima palavra com letra maiúscula, certo? Opa, fiz aqui um. Aí, né? Constantes. Toda palavra em maiúsculo, separado por underline. Por exemplo, pi, mensagem automática. Nome de métodos, funções. Começa com letra minúscula e segue o padrão QEMU-Case. E ao final temos o parênteses, tá? Pode ser que seria somar, né? Somar, média final, né? Vamos lá. Comentário. Isso aqui eu não passei lá, mas a gente pode colocar aqui, ó. Como que a gente faz um comentário em linha? Então imagina aqui, ó. Vou vir aqui. Eu quero comentar esse cara aqui. Eu uso barra, barra, ó. Então o meu compilador, ele vai ignorar esse cara aqui, tá? Então, comentário em linha, barra, barra. Comentário em bloco. Eu uso barra, asterisco, asterisco e fecho com asterisco, barra. Cada linha ele vai ter um asterisco, né? Então, exemplo. Vamos imaginar que eu quisesse aqui, ó, comentar isso aqui. Então, barra, asterisco, asterisco. Lá no final, eu teria o asterisco, barra, né? E se eu faço isso aqui fora, por exemplo, ó, e aí cada enter que eu vou dando, ele vai criando também um asterisco, tá? Então, comentário em bloco, barra, asterisco, asterisco, fecho com barra, asterisco, asterisco, tá? Isso que é uma parte de comentário. Às vezes quer colocar alguma observação no código, então pode utilizar desse jeito, tá? Mesmo sistema, dá um... diminuir aqui, deixa eu ver. Não deu. Dá um pause aqui para copiar esse cara aqui. Ou dá uma olhadinha lá no Git. Vou passar um pouquinho para baixo. Aí. Tá, então, por essa aula é isso. Próxima aula a gente entra em variáveis.